Sim, concurseiro! Você é sempre bem-vindo ao canal Ciência Exata. É novo por aqui? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber a notificação das nossas aulas. A aula de hoje é específica para o concurso da PM de São Paulo. Ao analisar o edital, percebi que não houve mudança nos conteúdos cobrados para este concurso. A VUNESP continua cobrando interpretação de texto, logo depois vem sentido figurado, sentido próprio, antônimos e sinônimos, pontuação, classe de palavras, com ênfase maior em quê? Em advérbio e conjunção. E também está cobrando concordância verbal e nominal, regência, crase e pontuação e, por último, colocação pronominal. Como a prova será composta de 20 questões de português, provavelmente todos esses temas serão contemplados na sua prova. E não mudou, isso é interessante, porque a forma da VUNESP cobrar os conteúdos de língua portuguesa não é difícil. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, concurseiro, você pode observar pelo edital para esse concurso da PM de São Paulo que a VUNESP não mudou os assuntos que ela cobra praticamente em todos os concursos. Temos o que? Interpretação de textos, sinônimo e antônimos, sentido próprio e figurado, pontuação, assunto um pouco mais complexo porque envolve vírgula, classe de palavras com uma atenção especial para conjunção, que sempre cai nas provas da VUNESP, concordância verbal e nominal também, regência verbal e nominal, colocação pronominal e a facílima crase. Aqui na primeira questão nós temos um texto, você pode optar por fazer a leitura do texto. Se for um texto pequeno, já faça essa leitura que você vai compreender de que o texto fala. Ou então você pode também ir à questão e já tentar memorizar alguns trechos de que algumas alternativas falam. Vamos fazer a leitura aqui porque é um texto pequeno, de fácil compreensão também. 3 maneiras de melhorar sua memória comprovadas pela ciência. Está se sentindo esquecido? Vale testar as dicas que separamos, baseadas na ciência, para recuperar o controle sobre sua memória. É muito interessante porque aqui o título do texto já vem falando o quê? Sobre essas 3 maneiras de melhorar a sua memória, como você pode melhorar a sua memória. Você, concurseiro, ele traz até algumas dicas interessantes aqui. E essas dicas são comprovadas, essas maneiras são comprovadas pela ciência. Primeiro, associe suas memórias com objetos físicos. Isso aqui é muito interessante. Você já deve ter passado por este problema. Acabou de ser apresentado a alguém e assim que a pessoa vira as costas, já esqueceu como ela se chama. Acontece, mas é extremamente embaraçoso precisar perguntar o nome dela novamente. A dica é associar o nome a algum objeto. Por exemplo, se você acabou de conhecer a Giovana e ela estava próxima a uma janela, pense nela como Giovana da janela. Então aqui já veio o quê? A primeira dica para você melhorar a sua memória. Vamos ver a segunda agora? Não memorize apenas por repetição. Isso aqui é interessante. Não fique repetindo como se fazia há muito tempo. Ao ver ou praticar ou participar de apresentações, você deve ter sentido isto. É muito claro quando alguém apenas decorou o que devia falar. Então, por isso, não memorize apenas por repetição. Mas basta acontecer alguma mudança no roteiro para que a pessoa se perca. Memorizar algo, de fato, depende de compreensão. Então, ao pensar em falas e apresentações, tente entender o conceito todo ao redor do que você está falando. As pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir que você entenda o que está expondo. Então, esse trecho aqui é muito interessante também. Se você ficar só repetindo de forma automática, eu sempre falo isso quando a gente estuda conjunções. Não tente memorizar as conjunções. O próprio edital da VUNESP fala o quê? Conjunções, as ideias e os sentidos que elas estabelecem. Então façam isso, não fique memorizando. Terceiro, rabisque. Você está aqui resolvendo as nossas questões, está se preparando para fazer o próximo concurso.
Então, pegue o seu caderno, rabisque, escreva, faça suas anotações, porque os estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, em aulas, por exemplo, aumenta a capacidade de nossa memória. Uma pesquisa de 2009 mostrou que pessoas que rabiscavam enquanto ouviam uma lista de nomes lembravam 29% a mais os nomes ditos. Então vieram aqui as 3 maneiras de você melhorar a sua memória. Vamos à questão. PM São Paulo, VUNESP, uma afirmação condizente, é interessante você grifar ou circular, ou seja, uma afirmação correta com as informações do texto é: substituir os nomes das pessoas por apelidos inusitados. Então, isso aqui é interessante você observar. Será que lá fala de colocar alguns apelidos inusitados melhora a memorização? Vamos ver lá o que fala? Aqui vem falando, eu já até coloquei esses números aqui, fui eu que coloquei para ficar fácil para a gente identificar. Então, aqui, ó, para a primeira, a dica é associar o nome a algum objeto. Por exemplo, se você acabou de conhecer a Giovana, e ela está próxima a uma janela, pense nela como Giovana da janela. Então, o que ele fez aqui? Ele associou o nome a algum objeto. E aqui está falando o quê? Substituir. Então, colocaria ao invés, se fosse substituir, não seria Giovana da janela, seria só janela. E não. Lá fala associar o nome a um objeto e não substituir. Fique atento, uma palavra pode fazer com que você acerte ou erre. A fim de reter uma informação, é preciso repeti-la até alcançar seu entendimento. Será que o texto fala, você quer reter uma informação, você quer memorizar algo, você precisa ficar repetindo? Não, de jeito nenhum. O que o texto fala? Que ele fala, segundo, não memorize apenas por repetição. Então, não é interessante, olha aqui. As pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até atrapalhar, impedir que você entenda o que está expondo. Então, neste caso aqui, como você pode observar, a fim de reter uma informação é preciso repeti-la? Não, pelo contrário, fala, não repita. Então, você pode descartar a alternativa B. A primeira recomendação, são 3 lá, para memorizar envolve raciocínio associativo. Vamos ver? A primeiro, associa. Aí você vai lá e, voltando aqui, a alternativa, você fala, meu Deus, que é raciocínio associativo? Nada mais, associativo vem de quê? De associar. Aí você volta lá ao primeiro parágrafo, o que você encontra? Primeiro, associe suas memórias com objetos físicos. Então, a primeira dica, vamos associar, hoje estou estudando alguma matéria específica, vou tentar associar essa matéria a algo físico, algo do cotidiano também. Então, vamos ver? A primeira recomendação para memorizar envolve raciocínio associativo certinho. O que é o raciocínio associativo? Associar suas memórias com os objetos físicos. Por exemplo, o caso da Giovana da janela, porque ela estava perto da janela. Então, aqui a alternativa C é a correta. O aprendizado dos conteúdos abstratos prescinde de sua memorização. Quando fala que prescinde, é que não necessita de sua memorização. Vamos ver aqui então o que fala o texto. Terceiro, rabisque. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, em aulas, por exemplo, aumenta a capacidade de nossa memória. Então, está falando do quê? Para rabiscar, não é isso? Então, o aprendizado dos conteúdos abstratos não necessita de memorização? Sim. Se você está ali numa aula, você precisa memorizar o que fala. Então, aqui você já consegue descartar de cara. É obrigatório tomar nota por escrito das informações não visuais para memorizá-las? Vamos voltar aqui de novo. Rabisque. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais aumenta a capacidade de nossa memória. Mostrou que as pessoas que rabiscavam enquanto ouviam a lista de nomes lembravam 29% a mais os nomes ditos. Então, aqui no texto, você pode observar. Terceiro, rabisque. Se eu falo rabisque, você pode observar que esse verbo está no imperativo afirmativo. Aí lá na questão vem falando, é obrigatório. Aí você vai falar, mestre Mário, mas o imperativo afirmativo ele não vem para indicar algo que é obrigatório? Sim,
Pode ser, em algum caso, sim, o imperativo ele vem para dar o quê? Dica, sugestão, estude português, é uma sugestão, estude muito para você ser aprovado. Então vem agora, será que é obrigatório? Você tem que anotar as informações não visuais para memorizá-las? Quando a gente volta aqui ao texto, você fala terceiro, rabisque. Então isso aqui é o quê? Uma dica na realidade e não é uma obrigação. Então é uma dica, uma sugestão. Fique atento. Ah, mas imperativo ou afirmativo vai indicar algo que é obrigatório? Não. Ele vem naquele caso, quando fala rabisca, ele está te dando o quê? Uma dica, uma sugestão. Por isso que essa alternativa foi descartada. Um sinônimo para o vocábulo, para a palavra destacada em pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir que você entenda o que está expondo. Então aqui está falando de quê? De sinônimo. A VUNESP cobra muito sinônimo e antônimo. Sinônimos são palavras que têm o mesmo significado ali naquele contexto. Então, quando falo, pesquisas mostram que apenas a repetição automática pode até impedir. Neste caso aqui, qual a palavra que eu posso substituir por até? Então, vamos ver. Talvez, será que poderia usar talvez? Vamos só aqui para o final. A repetição automática pode até talvez não. Talvez expressam a ideia de quê? De dúvida. Aqui você já deve ter compreendido que aqui esta questão, além de contemplar sinônimo, ela está contemplando também os advérbios. Que são advérbios? São palavras que modificam o ava, que eu chamo de ava, que é o quê? O próprio advérbio, o verbo ou um adjetivo. Então, neste caso aqui, quando fala até, pode até impedir, o até é um advérbio de quê? De inclusão. Então, nós temos que procurar um outro aqui. Ah, mas você não se lembra lá desses advérbios, as circunstâncias que eles estabelecem, que seja de dúvida, de modo, de lugar, de tempo, de inclusão, exclusão. Então, vamos ver. Aí você vai fazer o quê? Você vai ver pelo sentido da frase. Qual palavra que eu poderia usar aqui que continuaria, não alteraria o sentido? A repetição automática pode irremediavelmente impedir? Não. Então, você já pode descartar, bem como a alternativa A, também a B. Então, você já vai compreender. Quando se fala de algo irremediavelmente, é o quê? Aquilo que não é remediável, não é isso? Então, o quê? De modo irremediável. Então, irremediavelmente. Então, advérbio de modo. Coincidentemente, de modo coincidente. Será que daria? Repetição automática pode até coincidentemente impedir? Também não. A repetição automática pode, inclusive, impedir. Olha aqui, então, certíssimo. Pode até, pode inclusive. Por quê? Inclusive é um advérbio de inclusão, neste caso. Então, aqui a alternativa D está correta por isso. Não se lembra do advérbio? Vá pelo contexto. A repetição automática pode, com certeza, impedir? Não, lá está falando o quê? Até impedir, inclusive impedir. Agora, com certeza é o quê? Está afirmando, é um advérbio de quê? De afirmação. Então, bem interessante essa questão aqui, que contemplou os advérbios além de sinônimo. Ainda sobre o mesmo texto, VUNESP, PM São Paulo, as aspas em estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações não visuais, no quarto parágrafo, sinalizam que o vocábulo ingerimos, que está aqui em destaque, está empregado com sentido figurado ou próprio. O VUNESP cobra muito isso, sentido figurado, sentido próprio. E você precisa acertar esse tipo de questão, porque é fácil. Quando se fala em sentido figurado, é o mesmo que sentido conotativo. O que é isso? Quando você dá um novo significado para uma palavra. Maria é uma pedra no pé de João. Então, deu um novo significado para a palavra pedra, que no sentido próprio, no sentido denotativo, seria rocha, não é isso? Então, é muito interessante você se lembrar de que, quando se fala em sentido figurado, é o sentido conotativo, que é quando você dá um novo significado para as palavras. Palavras, quando é sentido próprio, é o mesmo sentido denotativo, você vai usar a palavra no seu sentido real, igual eu disse. É uma pedra, pedra é rocha, não é isso? Quando fala lá, se preciso for, volte ao texto. Lá fala assim, ó, terceiro, rabisque. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos informações.
O que é ingerir? Você se lembra que ingerir é o quê? O mesmo que quando a gente vai olhar o significado denotativo, o significado próprio dele é o quê? Engolir, não é isso? Agora, eu posso falar, estudos indicam que rabiscar enquanto engolimos informações, então você vai observar o quê? Que deu um novo significado para o verbo ingerir. Então, neste caso aqui, ele não vai significar engolir. Então, quando dá um novo significado para a palavra, você já se lembra de que é sentido figurado. Então, onde tem sentido próprio, eu já posso descartar. Porque aqui, ingerir é engolir. Ele ingeriu a comida, ele engoliu a comida. A partir do momento que eu falo que ingerimos informações, a gente não está engolindo informações. Então, aqui tem um novo significado. Foi usado no sentido figurado? Certo, sentido figurado também, sentido figurado. Agora temos que ver, equivalendo a transmitimos verbalmente. Estudos indicam que rabiscar enquanto transmitimos verbalmente informações não visuais? Não, podemos descartar. Figurado, equivalendo a assimilamos mentalmente. Estudos indicam que rabiscar enquanto assimilamos mentalmente informações certinho. Então, aqui ele poderia, ao invés de ter usado ingerir, poderia ter colocado aqui. Quando assimilamos mentalmente, quando recebemos informações, não é isso? Quando introduzimos aqui, ó, quando assimilamos, quando introduzimos. Então, por isso que a alternativa B está correta. Por que a D está errada? Sentido figurado? Sim. Equivalendo a captamos equivocadamente? Não, não tem nada de equívoco, não. Ali é quando nós recebemos mesmo as informações. Uma questão mais fácil, não erre sentido próprio e sentido figurado. Agora, questões mais recentes, questões do ano de 2020, questão de nível médio também, que é o mesmo nível exigido no seu concurso. Assinale a alternativa em que a pontuação, olha aí, vai ter pontuação na sua próxima prova. Está empregada conforme a norma padrão da língua portuguesa. Falou em pontuação, o que as bancas mais gostam de cobrar? Vírgula, olha aqui. Vírgula, aí você vai vendo vírgula, vírgula. Aí, olha aí, em todas as alternativas temos as vírgulas. Então, aqui vamos fazer um resumo aqui do que é. Primeiro ponto, quando aparecer vírgula, lembre-se da ordem direta das frases. É o que muita gente chama de suveca. O que é? Você vai ter essa ordem, sujeito, verbo, complemento e os adjuntos. Por exemplo, o homem passou no concurso, no final do último ano. Vamos colocar um aqui. No final do último ano. O que você pode observar aqui? Aí você tem vírgula, primeiro coloque a frase na ordem direta. Aqui, ó, o homem, sujeito, não é isso? Olha lá o suveca. Então, aqui nós temos o sujeito. Passou é o quê? Verbo. Depois, no concurso, quem passou, passou em alguma coisa. Então, aqui eu tenho o quê? Um complemento, não é isso? E depois vai ser o quê? No final do último ano é o quê? Um advérbio. Olha aqui, ó, esse adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial. Então, essa é a ordem direta das frases. É a ordem direta, não diz que é a ordem correta. Então, primeiro vem o sujeito, o verbo, o complemento e o adjunto adverbial, nesse caso aqui de tempo. Aí você identifica, primeira regra que eu sempre brinco, se você não quer estar no SPC, você não pode cometer o SVC. Você não pode separar o sujeito do verbo. Se você vier aqui colocar uma vírgula, está errado. Você não pode colocar. Por quê? Não posso separar o sujeito do verbo. E eu poderia colocar o homem passou no concurso? Não. Então, por quê? Porque eu não posso separar o verbo do complemento. Memorize isso aqui. Não separe o sujeito do verbo nem o verbo do complemento. E aqui, no final do último ano, é o adjunto adverbial. Se esse adjunto adverbial for deslocado, se eu fizer assim, ó, no final do último ano, vamos escrever aqui mesmo, no final do último ano, aí você vai colocar a vírgula, porque o homem, aí você escreve o resto da frase. Por que tem vírgula? Porque a ordem direta não é sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial.
Se você deslocar esse adjunto adverbial para o começo da frase, ele virá separado por vírgula. Se ele vier no meio da frase, por exemplo, o homem no final do último ano passou no concurso. Ele virá intercalado, ele virá entre vírgula. Então, muito interessante, as bancas cobram mais isso aqui, esse adjunto adverbial deslocado, ok? Vamos voltar à questão, vamos ver, onde a pontuação foi empregada de forma correta. Observando, vamos corrigir aqui, tirar esses pontos aqui para ficar mais fácil para a gente resolver. Observando certos casais de idosos, percebe-se que nem sempre há amor. Então, vamos ver aqui. Primeiramente, aqui nós temos o quê? O verbo, não é isso? Eu observo o quê? Então, você já vem aqui e coloca o verbo, certos casais. Está exercendo, aqui é o quê? O complemento, não é isso? O objeto direto. Eu posso separar, vou escrever aqui já, o SVC, você vai se lembrar. Eu posso separar o verbo do complemento? Não posso, aí você já vem aqui e descarta a primeira alternativa. Então, observando certos casais de idosos, percebe-se que nem sempre há amor. Será que o resto está correto? Também não. Nós vamos colocar uma vírgula aqui, ó, porque aqui nós temos o quê? Uma oração reduzida de gerúndio, não é isso? Observando certos casais, eu poderia falar o quê? Quando observamos certos casais. Então, aqui é uma oração subordinada. Outro ponto que as bancas gostam muito também é isso. Quando a oração subordinada vem antes da principal, ela virá separada por vírgula. Por isso, vamos colocar essa vírgula aqui. Observando certos casais de idosos, percebe-se que, vamos tirar isso aqui, ó, esses dois pontos, percebe-se que nem sempre há amor. Então, a maneira correta é essa. Muito interessante, memorize. Orações subordinadas adverbiais, essa aqui é uma temporal reduzida de gerúndio, vem antes da principal, ela virá separada por vírgula. Após algum tempo, muitas pessoas acabam se acomodando. Primeira coisa, procura lá, ó, sujeito do verbo, verbo do complemento. Muitas pessoas, quem acaba se acomodando? Você vai lá, o verbo, faz a pergunta. Muitas pessoas, então muitas pessoas aqui está exercendo a função de quê? De sujeito. Eu posso separar o sujeito do verbo? Não, você já evita um monte de problemas. Agora, qual ficaria a construção correta? Após algum tempo, aí eu te pergunto, por que vai ter essa vírgula? Você se lembrou? Por quê? Porque aqui nós temos um adjunto adverbial de tempo, deslocado. Quando ele vem para o começo da frase, ele virá separado por vírgula. Varia um pouquinho de uma banca para outra. Tem banca, por exemplo, que considera o longo, que somente os longos de média ou longa extensão virão separados por vírgula. Algumas bancas consideram 2 ou 3. Aqui, como tem 3 ou mais, aí já é certo que é um adjunto adverbial de longa extensão. Por isso, virá separado por vírgula. Após algum tempo, vírgula, muitas pessoas, vamos retirar isso aqui, acabam se acomodando, vamos retirar aqui também, porque quem se acomoda em alguma coisa. Então, aqui nós temos o verbo do complemento, aí não podemos separar por vírgula. A médica conversou, aí você já vai lá, quem conversou? Faz a pergunta, a médica então exerce a função de sujeito. E aqui eu tenho o verbo, eu posso separar o sujeito do verbo? Não, você já descarta. A médica conversou com Leila, então não tem essa vírgula. Conversou com Leila. Quem conversa, conversa com alguém sobre alguma coisa. Então, aqui é o verbo. Aqui está separando o verbo do complemento. Eu posso separar o verbo do complemento? Também não posso. Então, essa daqui englobou bem o SVC, né? Separei o sujeito do verbo por vírgula e o verbo do complemento. Não posso. Naquela tarde, a doutora atendeu vários casais de idosos e se chateou muito. Então, você vai observar aqui o quê? Olha o adjunto adverbial deslocado. Então, se ele está deslocado, se ele veio para o começo da frase, a vírgula será empregada. Então, esta alternativa aqui está correta. E se eu dissesse, a doutora atendeu vários casais de idosos e se chateou muito naquela tarde. Aí sim, aí nós teríamos o quê? O que a gente chama de suveca, que é o sujeito, o verbo, complemento e o adjunto. Como o adjunto foi deslocado, virá separado por vírgula. Homens e mulheres, uma coisa ou outra. Homens, mulheres, ou então homens e mulheres. Então, vamos descartar esta vírgula aqui.
Então, ela já foi, se tem ela, nós já podemos descartar. Homens e mulheres têm comportamentos. Eu tenho o quê? Comportamento. Então, aqui eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto que vai ter como complemento o quê? Um objeto direto. Eu posso separar o verbo do complemento? Olha o SVC. Você já sabe que não. Então, eu posso subir, eu tenho que retirar essa vírgula. Por isso, descartei a alternativa E. O uso da vírgula, coloquei mais uma, muito interessante esta questão aqui. Você pode ficar atento porque, neste caso aqui, será que teria vírgula? Essa vírgula está empregada? O uso da vírgula em há buscas por satisfação e a punição é severa. Ocorre pela mesma razão. Então, pela mesma razão, por que eu usei a vírgula aqui? Eu tenho que procurar uma alternativa que eu vou usar essa vírgula da mesma forma. Há buscas por satisfação e a punição é severa. Aí você vai se lembrar. Quando tiver esse E aqui, se você substituir por mas, por exemplo, aí você vai usar vírgula, porque eu uso a vírgula antes das conjunções coordenadas sindéticas adversativas. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. Então, neste caso aqui, agora, qual que é a justificativa? Esse E, quando tiver sujeitos diferentes, você vai usar a vírgula antes do E. Que você já sabe, por exemplo, se eu disser eu trabalho e estudo. Então, aqui nós temos duas orações, não é isso? Que eu tenho dois verbos. Eu trabalho e estudo. Aqui ele está dando uma ideia de adição, não tem vírgula. Agora, se ele puder ser substituído por mas, ele vai ter vírgula. E o mais importante, o que os gramáticos traçam aqui? Que quando tem orações com sujeitos diferentes, você vai usar a vírgula. Se for o mesmo sujeito, não usa. Que quem trabalha, quem estuda, eu. Então, aqui o mesmo sujeito. Se é o mesmo sujeito, você não usa vírgula, mas são sujeitos diferentes. Sim. Essa primeira, há buscas por satisfação. Então, aqui eu tenho o quê? Uma oração sem sujeito, não é isso? Ao verbo haver ali, oração sem sujeito. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, eu tenho uma oração sem sujeito. E aqui o que? A punição é severa, a punição é sujeito. Então, não tem o mesmo sujeito. Se um nem tem sujeito e no outro sujeito é a punição, então por que eu usei essa vírgula aqui? Justamente porque são sujeitos diferentes. Uma não tem sujeito e o outro é o sujeito à punição. E aqui, pela mesma razão, no fundo é o quê? Um adjunto adverbial. Então, adjunto adverbial, e se ele está deslocado, virá a vírgula. Então, nessa alternativa A, eu usei a vírgula porque eu tenho um adjunto adverbial deslocado. E lá eu quero o quê? Sujeitos com orações com sujeitos diferentes. As redes sociais tornam você um babaca. Então, quem pratica a ação aqui é o sujeito. As redes sociais. E você não percebe. Quem não percebe? Você. Então, aqui eu tenho dois sujeitos. Então, eu tenho sujeitos diferentes. O que fala a regra? Quando na mesma frase ali tiver duas orações com sujeitos diferentes, um sujeito aqui as redes sociais e o outro sujeito você, aí você vai usar a vírgula antes do E. Ah, mas se fosse o mesmo sujeito, aí você não usaria. Então, por isso aqui que a alternativa B está correta, porque usamos a vírgula antes da conjunção E quando as orações forem compostas por sujeitos diferentes. Quando pagamos por algum serviço na internet, olha o quando aqui. Quando é o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial. Então, quando tiver a oração ou as orações adverbiais e elas vierem antes da oração principal, ela virá separada por vírgula. Ferramentas em qualquer site captam como seu corpo mexe, onde você está, o que você faz. Então, aqui está enumerando. Então, são termos que exercem a mesma função sintática. Defendendo algumas possibilidades, como o sistema em que as pessoas pagam. Que também nós temos o quê? Uma oração adverbial. Ah, mas neste caso aqui ela está depois. Aí, quando ela vem depois, o uso da vírgula é facultativo. Você pode usar ou não. A maioria dos gramáticos não utilizam. Já se vier antes essa oração adverbial,
você vai usar vírgula. Os verbos foram empregados corretamente na alternativa. Visto que o preço das toalhas se mantesse acessível, as donas de casa se predispuseram a utilizá-las. Então, verbos. Vunesp cobra também. Neste caso aqui, nós temos manter-se, vem de qual verbo? Manter. Não é isso? E predispuseram, vem de quê? Predispor. Aí você vai ver o quê? Que são verbos derivados. Manter vem de qual verbo? Ter. E predispor vem do verbo pôr. Ficou fácil? Extremamente fácil aqui. Por quê? Você vai a mesma conjugação que o verbo ter tiver, você vai usar para o manter. A mesma que o verbo predispor tiver, você vai usar. A mesma que o verbo pôr tiver, você vai usar para o verbo predispor. É o que a gente chama de quê? De verbos derivados. Por quê? O verbo predispor, ele deriva do verbo pôr, não é isso? Então ficou fácil. A partir daí você já consegue compreender e fazer a sua questão. Extremamente fácil também este tipo de questão. Embora esteja englobando o quê? Verbo. Agora, quando se trata de verbo, é um assunto mais complexo. O que eu sempre falo? Você obrigatoriamente precisa de saber a conjugar um verbo. Não tem como você resolver questões de verbo se você não sabe conjugar um verbo. Vamos colocar o acento aqui. Então, vamos lá. Visto que o preço das toalhas se mantesse, eu falo se ele tesse ou se ele tivesse. Então, vamos colocar aqui. Se eu falo se ele tivesse dinheiro, então o correto seria o quê? Mantivesse. Então, manter-se não existe, já descarto. E predispuseram, está correto? As donas de casa se puseram a dispor. Então, se eu falo puseram, do verbo pôr, o verbo predispor vai ser o quê? Predispuseram. Então, aqui está correto, mas o primeiro está errado. Começa por aquele verbo que você consegue conjugar de maneira mais fácil. Visto que o preço das toalhas se mantinha, e vamos lá, ele tinha do verbo ter. Então, se ele tinha do verbo ter, vai ser ele mantinha. Então, aqui está correto. As donas de casa se predispor. As donas de casa, eu falo poram. As donas de casa poram. Não, as donas de casa puseram. Então se eu falo puseram, eu falo predispuseram. Igual está na alternativa A. Então, aqui está errado. Visto que o preço das toalhas se mantivera, ele tivera, é o pretérito mais que perfeito, tivera, então é mantivera, está correto. As donas de casa puseram, as donas de casa predispuseram, olha aqui, alternativa C está correta. Parece difícil? Sim, mas memorize, tem verbo, verifique, tente se lembrar de qual verbo ele deriva. Ter manter, vem do verbo ter, a terminação é a mesma. Predispor vem de por. Visto que o preço das toalhas se mantera, eu não falo tera, eu falo que ele tivera, então é mantivera e não manter. Predispor ou não, nós já sabemos que é o que? Predispuseram. Visto que o preço das toalhas se mantivesse, tivesse e mantivesse certinho, as donas de casa se predisporam, não, é predispuseram, porque puseram aqui, então posso descartar. Englobou o verbo, parece difícil, mas nem tanto, você consegue resolver com esta dica aqui desses verbos derivados. Sinala alternativo que apresenta vocábulo em destaque que indica intensidade. Então, isso daqui ele está expressando circunstância de intensidade. Então, aqui já fala de quê? De advérbio. Ah, mas não se lembra, acabei de falar isso na questão anterior. Muito simples. Tente compreender o sentido da frase. Intensidade é algo intenso, não é isso? Só de o melhor hambúrguer do mundo consegui umas 7 sugestões. Será que aqui está expressando a intensidade? Não.
você já sabe que você pode descartar aqui, já é um advérbio de inclusão. Voltei 2 quilos mais gordo e ainda no avião. E esse ainda está expressando intensidade? Não. Esse ainda aqui está expressando uma ideia de tempo, olha aqui. E quando estava no avião? Então, é uma circunstância de tempo, advérbio de tempo. O que de mais saboroso provei por lá, aqui, acolá é o quê? Um advérbio de lugar. Pensando mais na performance de seu produto, dentro dos caminhões, dentro, fora, aqui, lá, é um advérbio de lugar. E não podemos medir esforços para deixá-la mais doce. Aqui eu coloquei 6º parágrafo, mas não precisa voltar ao texto. Caso você tenha dúvida, volte ao texto. Não podemos medir esforços para deixá-la mais doce. Vamos retirar o mais aqui, por enquanto. Eu poderia falar, e não podemos medir esforços para deixá-la doce. E agora eu falei, para deixá-la mais doce. Mais doce está expressando a intensidade. Intensidade. Então, isso aqui é um advérbio de intensidade. O mais é um advérbio de intensidade. Por isso que a alternativa A está correta. É basicamente impossível você memorizar todos eles, mas aí você vai pelo sentido, pela circunstância que ele estabelece. Doce mais doce está expressando uma intensidade. Assinale a alternativa, substitui o trecho destacado e expressa a relação de sentido que a conjunção embora estabelece na passagem. Trouxe aqui essa questão justamente para você compreender o que a VUNESP adora cobrar a conjunção embora. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava com uma revista. Então, nós podemos substituir aqui por qual destas alternativas, por qual destas palavras. Então, primeiramente, quando aparecer questão desse tipo, compreenda o enunciado. Ela estava tão aflita que, embora fizesse frio, se abanava com a revista. Então, quando aparece esse embora aqui que a VUNESP adora, ela expressa uma ideia de quê? De concessão. Isso daqui é o quê? Uma oração subordinada adverbial concessiva. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o quê? Essa concessiva, ela expressa uma ideia contrária à da oração principal, sem impedi-la de acontecer. Observe para você ver. Ela estava tão aflita que se abanava com uma revista, embora fizesse frio. Então, ela abanar é porque vem de calor, não é isso? Aí aqui está falando o quê? Que faz frio. Então, isso aqui é uma ideia contrária à principal. Ela está abanando no frio? Sim, é contrária, mas não a impede de acontecer. Que mesmo elas abanando, mesmo estando frio, ela se abanar. Então, resumindo, o que é uma conjunção concessiva? Ela expressa o quê? Uma ideia contrária à oração principal, ou seja, ela se abanava, aí deveria estar calor, mas aqui falou que é frio, então é contrário. Mas não impede de acontecer, mesmo fazendo frio, ela se abanava. Então, é muito interessante você compreender essa embora, o que ela estabelece. Eu poderia substituir contanto que fizesse frio por uma condição? Não, eu já sei que é concessão. Ah, mas eu não me lembro, mestre Mário, dessas conjunções. Nem precisa. No edital da VUNESP vem falando. E as ideias e os sentidos que elas estabelecem. Então, vamos ver? Ela estava tão aflita que, contanto que fizesse frio, se abanava? Não. Isso aqui está expressando uma ideia de condição. Ela estava tão aflita que, mesmo fazendo frio, se abanava com a revista. Então, vamos compreender? Ela estava tão aflita que se abanava com a revista, mesmo fazendo frio. Então, quando eu falo mesmo fazendo frio, é um fato contrário à oração principal, mas não a impede de acontecer, porque ela continuou se abanando mesmo fazendo frio. Então, aqui está expressando uma ideia de concessão, certinho. Vamos ver a próxima. Ela estava tão aflita que, apesar de fazer frio, você vai falar, apesar de é uma concessiva, não é isso? Ok, é uma concessiva, mas aqui veio falando foi modo, não tem conjunção de modo, vai ter uma conjunção, vai expressar uma ideia de concessão. Olha aí como o examinador foi mais capcioso. Então, você fique atento a esses detalhes.
Desde que fazia frio, desde que irei à festa, desde que não chove, desde que não chova. É uma condição, desde que, caso, conjunção. A menos que fizesse frio, consequência a menos que, não, você pode descartar também. Fique atento, se preciso for, resolva mais questões que tenha conjunção embora. Então, concurseiro, pare a próxima questão, pare o vídeo e resolva esta questão sobre conjunção. Conjunção interessante, eu sempre falo com os meus alunos, que seja nas aulas presenciais ou então nos cursos à distância também, que você não precisa memorizar todas as conjunções. Se você observar o edital da VUNESP, lá fala conjunções e as relações que elas estabelecem. Então você observa o sentido. Esta conjunção ela está expressando o sentido de quê? E aí fica mais fácil para você resolver a questão. Então vamos lá, vamos ver se você consegue acertar esta questão. Na organização do enunciado do cliente, a oração para discutir política nas redes sociais expressa sentido de. Estou precisando de argumentos. Aí você vem aqui e fala, ó, vamos aqui, ó. Antes desse para, quando aparecer nas suas provas, você vem aqui e fala, estou precisando de argumentos. Aí você vai lá e fala, para quê? Com qual objetivo? Aí ele vai responder, para discutir política nas redes sociais. Para discutir política. Aí vem falando, essa oração para discutir políticas nas redes sociais expressa sentido de. Então, quando você encontrar aqui, ó, para mais, essa preposição que é o mais, verbo no infinitivo, aí você já sabe, vai ser o quê? Uma conjunção aqui, ó. A palavra para mais verbo no infinitivo vai ser uma conjunção que vai expressar uma finalidade, é o objetivo. Então vai ser o quê? Uma oração, quando fala lá, para discutir política nas redes sociais, vai ser o quê? Uma oração subordinada adverbial final, que ela expressa uma ideia de finalidade. Então posso descartar aqui, descartar e descartar também. Com essa dica aqui ficou mais fácil. Para mais verbo no infinitivo, você sabe, vai expressar uma ideia de finalidade. Ah, não se lembra? Estou precisando de dinheiro. Para quê? Com qual objetivo? Com qual finalidade? Para discutir política nas redes sociais. Cenário alternativo que reescreve a fala da charge de acordo com a norma padrão de concordância. Nem trouxe, porque não precisa, é só você ver. Onde está, porque aqui não falou, sem alterar o sentido da frase. Aqui é uma questão de quê? De concordância pura, e você já sabe. Você vai memorizar o quê? Neste caso aqui só cobra concordância, não preciso voltar ao texto, vou otimizar meu tempo. Já se completou 2 anos. Aí você vai ao verbo. O que se completou? Vá ao verbo, faça a pergunta. 2 anos. Então, 2 anos aqui exerce a função do sujeito. Qual que é a regra da concordância verbal? O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Então, se o sujeito está no plural, o verbo precisa estar em quê? No plural. Então, o correto seria já se completaram. Aí você vai lá colocar na ordem direta. 2 anos já se completaram. Então, sujeito no plural, o verbo precisa estar no plural. Quantos anos já fazem que você trabalha com o verbo fazer? Vamos escrever aqui. Indicando tempo decorrido, tempo passado. Você já sabe, ele é impessoal, ou seja, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Verbo fazer indicando tempo passado na terceira pessoa do singular. Quantos anos já fazem que você trabalha com Uber? Ou seja, aqui ó, está indicando tempo passado. Ele trabalha com Uber há alguns anos. Então, o correto seria o quê? Quantos anos já faz? Ah, mas anos aqui está no plural. Não importa. Verbo fazer indicando tempo passado é sempre na terceira pessoa do singular. Vão fazer uns 2 anos que terminei meu mestrado, trabalho com Uber. Mas e neste caso aqui já complicou um pouquinho mais. Você vai falar, mas aqui não está no passado, está no futuro. Fique atento, que nada, está no passado, porque já está indicando tempo passado. Ele trabalha com Uber desde 2019. Então o que? Vai fazer uns 2 anos, porque aqui também está indicando tempo passado. Ele trabalha com Uber há 2 anos. Então o correto que é o quê? Vai fazer.
Por que que é vai fazer? Porque se o verbo principal ele é impessoal, ou seja, ele não vai para o plural, o verbo auxiliar também ficará impessoal, ou seja, ele vai ficar no singular. Então, vai fazer uns 2 anos. Faz muitos anos já que você trabalha com Uber. Então, aqui, ó, neste caso, aqui, ó, está indicando o quê? Que a pessoa já trabalha há alguns anos. Então, ele começou a trabalhar e continua. Então, verbo fazer, indicando o tempo passado, ele vai ficar sempre no singular. Então, essa alternativa está correta. Faz muitos anos. Consta-se uns 2 anos que estou trabalhando com Uber. Aí, ok, apareceu o se aqui, ó, é importante você identificar. É um verbo transitivo direto, que as bancas mais cobram, ou é um verbo transitivo indireto? Consta-se o quê? Uns 2 anos. Então, eu tenho verbo transitivo direto, esse se aqui vai ser o quê? Uma partícula passivadora. Então, neste caso aqui, o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Então, uns 2 anos, plural, não é isso? Se o sujeito paciente aqui está no plural, o verbo também ficará no plural. Então, o correto seria o quê? Constam-se uns 2 anos. Constam-se uns 2 anos. Ah, mas não deveria estar no plural porque está sendo tempo passado, mas não é o verbo fazer. O que importa é o verbo fazer. Se for outro verbo, não. Então, constam-se uns 2 anos. É o mesmo caso de que eu falo vende-se casas ou vendem-se casas? Então, vendem-se casas. Eu vendo o quê? Verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, o se é uma partícula passivadora e o sujeito paciente virá depois dele. Então, como o sujeito aqui está no plural, o verbo precisa estar no plural. Então, por isso que o correto é o quê? Vendem-se casas. Então, descarta a alternativa E porque o verbo deveria estar no plural. Então, concurseiro, a próxima questão é sobre concordância verbal. Quando você se deparar com concordância verbal na realização da sua prova, primeiro ponto, identifique o verbo e faça a pergunta com ele para você identificar o sujeito. Após identificar o sujeito, aí você vai se lembrar daquela regra clássica. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então, fique atento, identifique o verbo e resolva, identifique o sujeito e depois resolva a sua alternativa. Quando se fala de concordância verbal, as bancas adoram cobrar o verbo haver. Memorize isso. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal. Ele não vai para o plural. Por exemplo, houve guerras. Ah, mas guerras está no plural. Não. Aqui é uma oração sem sujeito. Tem verbo haver na sua prova? Já vai lá, identifique e verifique. Posso substituir por existir? Se puder substituir por existir, o verbo haver é impessoal. Vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, deixe aqui nos comentários se você acertou esta questão sobre concordância verbal. Assinale a alternativa redigida, escrita de acordo com a norma padrão de concordância. Agora já vem um pouquinho mais. Concordância nominal e concordância verbal. Se tem verbo, concordância verbal. Vá ao verbo e faça a pergunta. Então, você já identifica o verbo. O que existe? Muitos pontos. Muitos pontos aqui é o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo precisa estar no plural. Aí você vem aqui e já descarta, porque o correto seria o quê? Muitos pontos existem, a ponto de os escritores rebaterem. Olha o infinitivo pessoal, você vai conjugar a ponto dos escritores rebaterem. Então, já identifique o verbo em sequência, identifique o sujeito e a partir dali você vai ver o que esse sujeito, o verbo, tem que concordar com o sujeito em número e pessoa. Sujeito no plural, verbo no plural. É vedado comentários, aí você vai lá, locução verbal. O que é vedado? Comentários. Comentários está no plural. Então, eu falo, comentários não, comentários são. Então, são vedados. Quando aparecer este verbo no particípio, ele vai exercer a função de adjetivo, ele vai concordar com o substantivo. Eu não falaria o quê? Comentários abertos, comentários vedados. Então, são vedados comentários
Já descartei. Acerca dos tropeços que se encontram. Aí nós temos aqui, ó, o que se encontra? Aí você vem aqui, circula e faz a pergunta, o que se encontra? Os tropeços. Então, tropeços está no plural. O verbo precisa estar no plural, que se encontram na escrita de autores clássicos, a escrita respeitada pela crítica. As obras que seguem anexo, aqui interessante, quando aparecer essa expressão anexo ou em anexo, então vamos escrever aqui, em anexo vai ser invariável, ok? Não vai para plural nem feminino, sempre desse jeito. Agora, se aparecer anexo, aí já é um adjetivo. Adjetivo ele vai concordar com o substantivo. Se for em anexo, não muda. Se for anexo, você tem que identificar o substantivo, que ele vai exercer a função de adjetivo, vai concordar com o substantivo em gênero e grau. Então, vamos ver aqui, ó. As obras que, em gênero e número, as obras que seguem anexo pertencem. Então, você vem aqui. As obras. Então, aqui está o quê? É num feminino plural. Não é isso? Então, em gênero e número. Agora, eu falo as obras anexo? Não, eu teria que falar o quê? As obras anexas, porque anexas aqui está exercendo a função de um adjetivo e o adjetivo vai concordar com o substantivo as obras em gênero e número. Então, as obras anexas. Ah, mestre, mas se fosse as obras que seguem em anexo, aí não modificaria, porque em anexo é invariável. As obras que seguem anexas pertencem a escritores. Quem tem grande, aí você vem aqui e faz a pergunta, quem tem grande respeito? Os escritores. Os escritores aqui está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Tem grande respeito do público e da crítica. A inundação da biblioteca pública deixou irrecuperável obras. Interessante. O que deixou? Quem deixou a inundação? Então está no singular. O verbo também estará no singular, então até aqui está correto. A inundação da biblioteca deixou irrecuperável obras. Vamos lá, obras é o quê? Está no... Isso daqui requer muita atenção, concordância nominal, você precisa ser muito atento. Obras, feminino, plural. Então, se o adjetivo que vai acompanhar o substantivo, ele tem que concordar com ele em que? Em gênero e número. Então, aqui seria o quê? Eu falo obras irrecuperável? Não, falo obras irrecuperáveis, obras boas. Então, aqui o adjetivo vai concordar com o substantivo em gênero e número. Essa alternativa aqui já foi um pouquinho mais capciosa, que de repente você deixaria passar, você não perceberia. Então, deixou obras irrecuperáveis de valor inestimável que pelo menos 80% dos leitores. Os leitores, plural, então o correto seria o quê? Adoravam, 80% adoravam, então teria de estar no plural também. Sempre vai haver críticas. Olha aqui, ó, isso aqui é bem interessante também. Provavelmente você já até sabe. Tem verbo haver, verifique, ele está no sentido de existir. Sempre vai existir críticas. Eu li aqui do jeito que está, só substituir. Veremos daqui a pouco. Sempre vai ou vão existir críticas. Então, verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Nós temos uma oração sem sujeito e ele vai ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, sempre vai haver críticas. Ok, então está correto aqui. Nós temos o verbo haver. Ah, mestre, mas aqui o que teria que conjugar não seria o seu auxiliar? Perfeito. Bem observado. Por quê? Eu sempre faço analogia com o técnico de futebol ou de outro lá e seu auxiliar. Se o técnico faz uma coisa, o auxiliar vai fazer a mesma. Então, se o verbo principal ele é impessoal, ele vai transferir essa impessoalidade para o seu auxiliar. Então, se o técnico fica sempre na terceira pessoa do singular, o auxiliar também vai ficar. Ah, mas críticas está no plural. Não importa. Verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal, sempre na terceira pessoa do singular. O verbo auxiliar, então, quando aparecer um verbo auxiliar e depois que ele vier antes do verbo haver no sentido de existir, ele também será usado na terceira pessoa do
singular. Então, por isso que a alternativa A está correta. Sempre vai haver críticas dirigidas aos escritores, mais de um deles. Então, quando aparecer aqui, ó, essa expressão mais de um, o verbo vai ser usado no singular. Então, expressão mais de um aqui, o verbo é usado no singular. Ah, mestre, outro dia eu vi a frase assim, ó, mais de um aluno se abraçaram. E por que então, se apareceu a expressão mais de um e está no plural? Porque quando indicar reciprocidade, ou seja, um faz com o outro faz com um. Então, a expressão mais de um, quando indicar reciprocidade, o verbo vai para o plural. Mas a expressão mais de um, se não for reciprocidade, você vai compreender o quê? Que vai estar sempre na terceira pessoa do singular. Mais de um deles já experimentou bastantes. Correto, bastantes aqui pode ser substituído por quê? Por muitos dissabores em sua trajetória. Então, o interessante aqui. Agora, e se fosse o verbo existir aqui no lugar de haver? Vamos escrever. Sempre vai existir ou sempre vão existir? Aí já seria vão. Por quê? Porque o verbo existir não é verbo impessoal. Então, sempre vão existir, sempre existem. Mas se for o verbo haver, o auxiliar também será impessoal. Sinal alternativo em que a regência, vai ter também regência na sua prova, um assunto bem amplo. Quando for estudar a regência, primeiro ponto é identificar também transitividade verbal. Se é um verbo transitivo direto, ele vai pedir como complemento um objeto direto. Se é um verbo transitivo indireto, verbo transitivo, vamos corrigir aqui que eu coloquei a mesma coisa, verbo transitivo indireto, ele vai pedir como complemento um objeto indireto. Os verbos transitivos indiretos são aqueles que vão pedir a preposição. E aí entra a regência. Essa preposição, qual eu vou usar? Eu fui no teatro, eu fui ao teatro. Eu fui ao, porque o verbo ir ele pede a preposição a e não a preposição em. Então, ele foi ao teatro, ele chegou ao teatro. E a regência entra aí. Qual é a preposição que eu vou usar, por exemplo, aqui pode ser regência verbal, regência nominal. O homem desde sempre ansiou em vencer. Agora, ansiar, quem anseia é em, não é. Então, essa preposição está errada. O correto aqui seria o quê? Por. O homem desde sempre ansiou por vencer a distância. A história mostrou que ele foi capaz. Quem é capaz em? Não, quem é capaz de alguma coisa. De isso virou o quê? Disso. Mostrou que ele foi capaz disso. Quando na mesma alternativa tiverem duas palavras que seja concordância ou regência, vá por aquela mais fácil. Você sabe, por exemplo, que quando aparecer ele foi capaz, quem é capaz de alguma coisa e não em alguma coisa. Aí você já viria aqui e já eliminaria a alternativa A. O homem desde sempre aspirou por vencer a distância. Aspirar, ele pode ser um VTD, no sentido de cheirar, inalar, ou ele pode ser um VTI, no sentido de quê? De desejar, almejar. Então, quando o verbo aspirar estiver no sentido de desejar, ele é um verbo transitivo indireto. Ok, mestre, mas aqui ele já é um verbo transitivo indireto porque ele está acompanhado de preposição. Aí quem entra a regência. Agora, quem aspira, aspira por ou aspira a? Então, quando ele for um verbo transitivo indireto, então é a. O homem desde sempre aspirou a vencer a distância. E a história mostrou que ele estava apto. Quem está apto a alguma coisa. Então, não é apto de, não. Então, vá por aquele que é mais fácil. Você sabe, quem está apto a alguma coisa. O homem desde sempre pretendeu de vencer. Eu pretendo o quê? Verbo transitivo direto. Pretendeu vencer a distância. Então, não vai pedir preposição. E a história mostrou que ele estava apto a isso e não nisso. Olha a complexa regência aí. O homem desde sempre aspirou de vencer? Não, quem aspira, aspira a alguma coisa. Você já vem aqui descarta. E a história mostrou que ele esteve apto. Quem está apto a alguma coisa, está apto para começar o trabalho também. Então, aqui está correto. O homem desde sempre ansiou. Neste caso aqui, se ele ansiou por
alguma coisa certinho. E a história mostrou que ele foi capaz. Quem é capaz de alguma coisa. Mas isso virou o quê? Disso. Então, é capaz disso. Então, aqui está certinha esta alternativa. Assinale a alternativa que apresenta uma leitura livre do texto em pleno acordo com a norma padrão de língua portuguesa quanto à regência. Vamos ver. Os níveis de pacientes que assumem ao tratamento das chamadas doenças crônicas de modo integral são baixos. Os níveis de pacientes... Eu assumo o trabalho ou eu assumo ao trabalho? Eu assumo isso. É um verbo transitivo direto. Se é verbo transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição. A crise de gota provocada por inflamação local prejudica. Eu prejudico o quê? A minha saúde. Então, se é verbo transitivo direto, não tem crase. Lembre-se disso. Se é verbo transitivo direto, não vai ter crase, porque a crase é o quê? A junção da preposição mais o artigo. Para se ter crase, tem que ter um verbo transitivo indireto. Eu fui à festa. Então, o verbo ir é um verbo transitivo indireto. Então, se é prejudica, é verbo transitivo direto, não pode ter crase, só prejudica a qualidade. Em média, 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos por alguma doença crônica. Então, vamos ver? 3% dos adultos nos Estados Unidos e no Reino Unido são acometidos. Quem é acometido por alguma doença crônica. Então, aqui vai pedir esta preposição por isso está correto. A campanha denominada por sua gota mente, a campanha, quem é denominado por alguma coisa? Nada, ela é só denominada, verbo transitivo direto. A campanha denominada sua gota mente pretende conscientizar, quem conscientiza o brasileiro, alguém, então aqui está correto, verbo transitivo direto também. O erro foi que veio essa preposição, não deveria. O desafio contra a gota foi publicado, quem é publicado em algum lugar. Então, é no editorial da revista e não ao editorial. Se é publicado, é publicado. No jornal, na internet, no Facebook, no Instagram. Sempre vai pedir a preposição aqui em e não a preposição a. Para a próxima questão, as informações da charge permitem concluir corretamente que. Então, quando tiver charge, observe linguagem verbal e linguagem não verbal. Não há vagas, aqui de novo, não há vagas, você vai observando a expressão facial também, a barba crescendo, aqui já está mais barbudo, continua não tendo vagas e agora ele já está onde? Na rua, olha aqui, continua sem ter vagas. A VUNESP adora as charges do Duque. Vai trabalhar, vagabundo, então procurou serviço e agora, como não achou, foi pedir as coisas na rua. E aí aparece alguém e fala o quê? Vai trabalhar, vagabundo. As informações da charge permitem concluir corretamente que o cenário econômico opõe-se à condição de miséria da personagem. Opõe-se vem de quê? De oposição, de oposto. Não, se não tem vaga aqui é porque a recessão existe. Então, o que? Esse cenário econômico é o mesmo de miséria da personagem. Se não está ofertando vaga é porque está havendo alguma recessão. Não está boa a situação econômica naquele momento. Então, não é oposto, é basicamente o mesmo da personagem. Então, posso descartar a alternativa A, porque não é oposição. A situação de miséria da personagem passa despercebida por todos? Não, olha aqui, não apareceu alguém aqui e falou com ela, ainda fez um xingamento, falou, vai trabalhar, vagabundo. O desinteresse da personagem por um emprego, será que ela tem desinteresse? Não, de jeito nenhum. Você observa, olha aqui, ela procurou e não achou. A personagem ficou miserável em decorrência da falta de emprego. Então, quando você volta, ela procura até ficar miserável, não é isso? Então, aqui, esta é a alternativa correta. A mudança na conjuntura econômica ajudou a vida? Não ajudou nada, não, que ela procurou e só que não havia oferta de vagas. Então, estava havendo o que ali? Uma recessão econômica. Então, pelo contrário, atrapalhou. Sinal alternativo que é colocação pronominal. Próxima prova sua da VUNESP terá colocação pronominal e você acertará, porque é muito fácil.
Quando se trata de colocação pronominal, você precisa se lembrar de quê? De próclise, que o pronome vem primeiro que o verbo, mesóclise, o pronome oblíquo átono vem no meio do verbo, e ênclise, o pronome virá depois do verbo. Então, fique atento. No cenário mais agressivo da adoção da IA, tem projetados. Aqui é bem simples. Ó. Quando tiver locução, vamos colocar aqui, ó, locução verbal, e o verbo principal estiver no particípio, vou separar duas situações aqui. O verbo principal estiver no particípio, ou que o verbo principal estiver no gerúndio ou infinitivo, aí fica assim, ó, você vai memorizar. Locução verbal com verbo no particípio não pode vir, o pronome oblíquo átono não pode vir depois. Não vem depois, não pode vir depois. E se for o verbo principal estiver no gerúndio ou particípio, pode vir antes ou depois. Ficou fácil, não ficou? Olha aqui. Tem locução verbal, o verbo principal está no particípio, não pode o pronome oblíquo átono vir depois. Tem locução verbal, o verbo principal está no gerúndio ou no infinitivo, pode vir antes ou depois. Neste caso aqui, ó, quando o verbo está no ado, falado, ou então no ido, bebido, ele está no particípio, então não pode vir depois, isso é clássico. Ah, mas se fosse um verbo no gerúndio ou infinitivo, poderia vir antes ou depois. Geralmente, olha aqui, palavras terminadas em mente, a maioria delas é o quê? Um advérbio de modo. Então, aqui eu tenho um advérbio. Advérbio é uma palavra atrativa, ou seja, o pronome tem que vir para perto dele e virar antes do verbo. Então, aqui nós teríamos um caso de próclise. E aqui ele está depois do verbo, é um caso de ênclise, então está errado. Por quê? O advérbio é uma palavra atrativa, vai atrair o pronome para perto dele e virá antes do verbo. E aqui está depois, está errado. A pesquisa da FGV indica que se afetará o emprego dos trabalhadores no Brasil com a adoção da IA. Então, vamos ver? Ela indica que, olha aqui, ó, quando aparece esse que aqui, isso aqui é uma conjunção integrante. Então, esse que aqui, ele vai ser uma palavra que a gente denomina de palavra atrativa, ou seja, ele vai atrair o pronome para perto dele. E aí, o pronome virá antes do verbo. Então, por isso que a alternativa C está correta. Posso começar a frase com os pronomes oblíquos átomos? Nunca. Me dê um refrigerante, me dê uma água? Não. Dê-me. Nunca posso iniciar a frase com os pronomes oblíquos átomos. Caso adote, olha aqui, ó, caso, isso aqui é o quê? Uma conjunção subordinativa. Então, quando aparecer a conjunção subordinada, ou aparecer o advérbio, ou aparecer uma palavra negativa, que as bancas mais cobram, ou um pronome relativo, que está lá dentro dos 4 P's que eu falo, né, o pronome relativo. Esse caso aqui, ó, que nós temos a conjunção subordinada, vai atrair o pronome para perto dele. Então, caso se adote, ok? Quando se adotar, então apareceu uma conjunção subordinada, pronome vem perto dele, ou seja, virá antes do verbo. E nesse caso veio depois. Então, por isso que essa alternativa está errada. A alternativa que reescreve passagem do texto empregando o sinal indicativo de crase de acordo com a norma padrão. Crase, você pode errar? Não pode. Se você errar crase, o seu concorrente acertará. O que crase é? A junção da preposição a mais o pronome, mais o artigo definido a. Então, neste caso aqui, vai dar o quê? O a com acento indicativo de crase. Fui à festa. Então, o que é crase? Crase é a junção da preposição mais o artigo definido. Para você usar crase, você sabe, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto ou um verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque um verbo transitivo indireto ele vai pedir a preposição a. Então, se tiver um verbo transitivo direto, você vai usar crase, você não vai usar crase. Agora, quando eu uso crase, aí vem aquela dica que você já sabe, vamos substituir uma feminina por uma masculina. Na maioria das vezes dá certo. Fui à festa, eu poderia falar o quê? Fui ao clube. Então, deu ao aqui antes de uma masculina, vai dar a com acento indicativo de crase antes de uma feminina. Agora, quando não uso crase, você já sabe, pegou sua prova, já escreva lá.
Você não usa crase antes de palavras, vamos colocar só o masculino, antes de palavras no masculino, antes de verbo no infinitivo, isso aqui é clássico. Antes dos pronomes pessoais, olha os pronomes indefinidos também, certas, alguém, indefinidos. Então, isso daqui é o que as bancas mais cobram. Então, memorize, não use o crase antes de palavras no masculino, antes de verbo no infinitivo, antes dos pronomes pessoais, antes dos pronomes indefinidos. Há outras regras também, veremos algumas. Hoje em dia, quase ninguém mais dá atenção a eles. Eles é uma palavra masculina, aí você já vai lá e descarta. Mas eles também é um pronome pessoal, não use o crase antes deles. Chegou a olha aqui, isso aqui é o quê? Um artigo indefinido. O que é a crase? Ela não é a junção da preposição mais um artigo? Então, aqui ficaria o quê? A preposição a exigida pelo verbo, chegou a aqui, mais o artigo definido, mais o artigo indefinido, que bagunça, hein? Por isso que eu não uso crase antes dos pronomes dos artigos indefinidos. O problema são aquelas pessoas que de tão invejosas chegam a ficar, verbo no infinitivo. As bancas adoram o verbo partir. A partir de hoje é sem crase, porque é verbo no infinitivo. Entre os inúmeros ditados que fazem referência. Quem faz referência a alguma coisa, mas o a que vem antes de inveja vai dar o quê? A com acento indicativo de crase. Certíssima essa alternativa. Vamos substituir por um nome masculino, eu sempre ponho ato. Que fazem referência ao ato. Deu ao antes de uma palavra masculina, você já sabe, vai ter crase antes de uma feminina. Como regra geral, acompanha todas, qualquer, ninguém, alguém. Então, aqui nós temos o quê? Os pronomes indefinidos. Você já sabe, antes de pronome indefinido, eu não uso crase. Então, posso descartar por isso. De novo, mais uma questão sobre crase. Qual está correta? Em 2018, a coleta de lixo no país chegou a 1 ponto alguma coisa, segundo dados da Abreu. Eu não uso crase aqui antes de numeral. Não usa crase antes de numeral. A não ser que seja antes de horas, né? Ele trabalha das 8 às 18. Aí sim, porque aqui está se referindo a horas. Aí você usa crase, mas se for só numeral, você não usa. O Brasil chegou a ter. E agora? Verbo. Antes de verbo, não uso crase. Em relação à existência dos lixões, e aqui? Se é em relação a alguma coisa, mas o a de existência deu o quê? A com acento indicativo de crase, então está correto. Em relação ao ato, deu ao antes de uma masculina, vai dar crase antes de uma feminina. Então aqui está correto. De ponta a ponta, de face a face, antes de palavras repetidas, você não usa crase. Então, descarta. Em países na mesma faixa de renda do Brasil, é dada a destinação correta a todo palavra masculina, pronome indefinido, você sabe. Não usa o crase antes de palavras masculinas. Descarta também esta alternativa.